A primavera de 1945 trouxe consigo os últimos dias da Segunda Guerra Mundial na Europa. O Terceiro Reich, que se estendera pelo continente como uma longa e fria sombra, agora se encontrava devastado. Enquanto as forças norte-americanas avançavam pelo oeste, o Exército Vermelho fechava o cerco pelo leste. Berlim estava definitivamente sitiada, e a linha Oder-Neisse, a última linha defensiva do Reich, localizada a 60 quilômetros da capital, oscilava à beira do colapso. O general Gotthard Heinrichs, à frente do fronte, foi um dos poucos líderes militares alemães que ousaram enfrentar a dura realidade da situação. Veterano da Primeira Guerra Mundial e consumado estrategista, Heinrichs sabia que a guerra estava perdida. Suas tropas estavam exaustas, superadas em número e recursos, e não havia reforços a caminho. No entanto, apesar de sua compreensão da situação, Hitler e o alto comando nazista ainda se agarravam a uma estranha mistura de ilusões e desespero. No final de janeiro, o Exército Vermelho cruzou a planície polonesa a partir do rio Vístula e lançou sua ofensiva final em direção a Berlim. A linha Oder-Neisse era composta por soldados que mal podiam ser considerados eficazes. Jovens recrutas das juventudes hitleristas, veteranos idosos e batalhões compostos por restos de unidades dizimadas. O moral estava no chão, e embora as fortificações ao longo do rio Oder fossem sólidas, não havia artilharia suficiente nem munições para enfrentar a máquina de guerra soviética. Heinrichs, nomeado comandante do grupo de exércitos do Vístula no início de março, era conhecido por sua habilidade em organizar retiradas estratégicas e por seu realismo implacável. Ele sabia que a defesa da linha Oder-Neisse apenas atrasaria o inevitável. No entanto, como soldado profissional, seu dever era resistir o máximo possível, tentando ganhar mais tempo para que os civis pudessem evacuar. Em abril de 1945, as comunicações entre os diferentes frontes alemães estavam praticamente rompidas. Os generais de campo, isolados uns dos outros, lutavam para coordenar operações com o alto comando em Berlim. O caos reinava não só no campo de batalha, mas também nas esferas superiores da liderança alemã. Os soldados reunidos em torno do rio Oder, sob o comando de Heinrichs, formavam um dos poucos frontes onde ainda havia alguma organização militar. No entanto, mesmo ali, a falta de suprimentos, o esgotamento das tropas e o avanço imparável do exército soviético tornaram impossível sustentar a linha defensiva. Enquanto isso, Hitler, escondido em seu bunker sob a chancelaria do Reich, absolutamente insano, se recusava a enfrentar a realidade e continuava emitindo ordens cada vez mais desconectadas da situação real. O moral entre as tropas alemãs era desastroso. Os soldados sabiam que não havia esperança de vitória e que o fim estava próximo. As histórias de atrocidades cometidas pelo Exército Vermelho, alimentadas pela propaganda nazista, haviam semeado o terror tanto entre as tropas quanto entre a população civil. Muitos optaram por se render aos aliados ocidentais, na esperança de evitar cair nas mãos soviéticas, enquanto outros continuavam lutando, seja por honra, lealdade cega a Hitler ou medo de represálias. A liderança nazista, no entanto, estava presa em seu próprio delírio. Enquanto Heinrichs tentava manter a ordem e organizar uma defesa eficaz a apenas alguns quilômetros de Berlim, Himmler, Göring e outros líderes de alto escalão ainda acreditavam em uma possível salvação milagrosa. Entre março e abril, o avanço soviético tornou-se imparável. Apesar dos esforços de Heinrichs para fortalecer as defesas ao longo do Oder, o peso esmagador da artilharia e dos blindados soviéticos abriu brechas nas linhas alemãs. As cidades ao longo do rio começaram a cair uma após a outra, e o caminho para Berlim finalmente ficou livre. A fortaleza do Reich estava cercada. Os esforços desesperados para conter o avanço foram inúteis. As tropas alemãs, presas entre o avanço soviético e as ordens cada vez mais irracionais de Hitler, estavam desmoralizadas e mal equipadas. Heinrichs fez o que pôde, organizando retiradas estratégicas que atrasaram temporariamente o inevitável, mas ele mesmo sabia que a defesa não duraria muito. A situação era insustentável. As tropas soviéticas cruzaram o rio em meados de abril e Berlim foi completamente cercada no dia 25. Heinrichs sabia que o colapso final do Terceiro Reich estava próximo.
O próprio Hitler, em seu bunker, havia percebido que a vitória já não era possível, mas se recusava a se render. A queda de Berlim marcaria assim o fim do regime nazista, e o fronte formado em torno do rio Oder, o último bastião do Terceiro Reich, embora tivesse resistido mais do que o esperado, tornou-se outro símbolo do fracasso militar e estratégico do regime. Gotthard Heinrichs, o mensageiro da derrota. Em uma guerra que parecia interminável, Gotthard Heinrichs se destacou como um dos comandantes mais pragmáticos e realistas do exército alemão. Ao longo de sua carreira militar, Heinrichs ganhou a reputação de ser um estrategista implacável, mais interessado em resultados concretos do que em glória pessoal ou fanatismo ideológico. Essa abordagem prática e sem ilusões o levou a se tornar o comandante da frente do Oder nos últimos meses do Terceiro Reich, quando a realidade da derrota era evidente para todos, exceto para Adolf Hitler e seu círculo próximo. Heinrichs, descendente de uma antiga família de proprietários de terras da Prússia Oriental, não era o típico general nazista. Seu histórico pessoal e militar o diferenciava de muitos de seus colegas no alto comando. Ao contrário de oficiais como Himmler ou Göring, Heinrichs não era seduzido pelo culto a Hitler nem pelo nazismo. Ele se via, acima de tudo, como um soldado profissional. Embora tenha servido ao regime nazista durante a maior parte de sua carreira, sua lealdade estava mais voltada para a Alemanha do que para o Partido Nazista, do qual ele se recusava a ser membro. Nascido em 1886, Heinrichs era um veterano da Primeira Guerra Mundial, onde demonstrou sua habilidade em táticas defensivas. Durante a Segunda Guerra Mundial, destacou-se por sua capacidade de organizar defesas eficazes, muitas vezes em condições desesperadoras. Essa habilidade o tornou uma figura crucial nas últimas semanas da guerra, quando foi designado para defender a última linha de defesa antes de Berlim. Heinrichs era conhecido por seu caráter austero e reservado. Não era um homem dado a grandes gestos ou discursos, preferindo deixar que suas decisões estratégicas falassem por si. Em um ambiente onde o culto à personalidade e a propaganda dominavam, Heinrichs representava uma rara exceção, um comandante mais preocupado com a eficácia do que com a política. Filho de um ministro protestante, Heinrichs também era uma pessoa religiosa, que frequentava a igreja regularmente e lia a Bíblia todas as noites. Suas crenças religiosas e seu vínculo com a antiga aristocracia de proprietários de terras prussianos o tornaram impopular entre a hierarquia nazista, e ele era fortemente odiado por Göring, que o obrigou a se internar em uma casa de repouso em Karlovy Vary, no final de 1943, alegando problemas de saúde, quando, na verdade, era um castigo por ele ter se oposto a incendiar a cidade russa de Smolensk após a Batalha de Kursk. Quando foi nomeado comandante do grupo de exércitos Vístula, em março de 1945, Heinrichs herdou uma situação desastrosa. As forças soviéticas avançavam implacavelmente do leste, destruindo tudo em seu caminho. O rio Oder, situado a leste de Berlim, representava a última barreira antes que o Exército Vermelho pudesse invadir a capital alemã. Heinrichs sabia que suas tropas, uma mistura de veteranos exaustos, jovens inexperientes e recrutas forçados, não estavam em condições de enfrentar o poder militar soviético. Apesar disso, ele assumiu o comando com o objetivo de atrasar o inevitável o máximo de tempo possível. Organizou a defesa do rio usando táticas que haviam se mostrado eficazes ao longo da guerra. Ordenou a construção de fortificações, posicionou as poucas tropas que tinha em posições estratégicas e planejou uma defesa em profundidade para desgastar as forças inimigas. No entanto, Heinrichs sabia que o exército alemão não poderia resistir indefinidamente. A defesa do rio não passava de uma ilusão, uma tentativa desesperada de ganhar tempo. Com um inimigo superior em número e recursos, e com o moral de suas tropas em declínio, Heinrichs se encontrava em uma situação desesperadora. Apesar de seus esforços para fortalecer a defesa, Heinrichs compreendia que Berlim cairia inevitavelmente. Era questão de tempo até que as linhas alemãs se rompessem e as forças soviéticas avançassem sobre a capital. No entanto, o verdadeiro trágico de sua situação residia no fato de que Hitler e seu círculo mais próximo não estavam dispostos a aceitar a realidade. Finalmente,
Em abril de 1945, Heinrich foi convocado para uma reunião com Hitler e outros líderes do regime em Berlim. O propósito da reunião era discutir a situação na frente e as possíveis estratégias para defender a capital. Heinrich, sempre direto e pragmático, informou Hitler que a guerra estava perdida. O Exército Vermelho estava prestes a cruzar o rio e não havia tropas nem recursos suficientes para deter seu avanço. Qualquer resistência adicional seria inútil e apenas prolongaria o sofrimento dos soldados e civis alemães. A reação de Hitler foi previsível. Incapaz de aceitar a verdade, o Führer respondeu com raiva e negação. Ordenou a Heinrich que continuasse a defesa a todo custo, agarrando-se à esperança de que algum tipo de milagre pudesse salvar o Terceiro Reich no último momento. Heinrich, no entanto, sabia que esse milagre nunca chegaria. Heinrich continuou organizando a defesa do Oder, mas também tomou medidas para evitar a destruição total de suas tropas. Ordenou retiradas estratégicas quando necessário e garantiu que os civis tivessem tempo de escapar antes da chegada do Exército Vermelho. Embora soubesse que seu tempo estava se esgotando, ele permaneceu fiel ao seu propósito de mitigar o sofrimento em meio ao caos. Com o pouco que lhe restava, Heinrich conseguiu deter os soviéticos nas colinas de Shiloh, à frente dos exércitos de Zhukov, atrasando seu avanço em direção à capital, o que obrigou Stalin a ordenar ao Marechal Ivan Konev que alcançasse o mais rápido possível os subúrbios da capital alemã pelo sul. Não disposto a reunir mais tropas do oeste para uma batalha desesperada por Berlim, Heinrich ordenou uma retirada ao norte da cidade. Em 28 de abril, o marechal de campo Wilhelm Keitel cavalgava pelas estradas ao norte de Berlim quando observou que tropas da 7ª Divisão Panzer e da 25ª Divisão Panzergrenadier marchavam para o norte, afastando-se da cidade. Essas tropas faziam parte do 3º Exército Panzer de Hasso von Manteuffel. Como um dos dois exércitos que compunham o grupo de exércitos Vístula de Heinrich, deveria estar a caminho de Berlim, mas em vez disso, Heinrich os conduzia para o norte em uma tentativa de deter o avanço soviético em Neubrandenburg, contrariando as ordens de Keitel e de seu adjunto, o general Alfred Jodl. Keitel encontrou Heinrich em uma estrada perto de Neubrandenburg, acompanhado por Manteuffel. O encontro resultou em um acalorado confronto que levou à destituição de Heinrich em 29 de abril por desobedecer ordens. Pressionado por Keitel para fuzilar os desertores, Heinrich o desafiou a executar os soldados feridos e doentes, que constituíam a maior parte de suas tropas, e continuou marchando tranquilamente para o norte de Berlim. O estrategista nas sombras. O caminho de Heinrich até o Oder. Heinrich nasceu em 1886 em Gumbinen, filho de um ministro da Igreja Evangélica da Alemanha. Ele vinha de uma longa linhagem de teólogos da Prússia Oriental, incluindo seu tio Georg Heinrich e seu avô Karl August Heinrich, e permaneceu um devoto luterano por toda a sua vida. Após se formar no ensino médio em 1905, ele rompeu com a tradição familiar e alistou-se no exército como cadete em uma divisão de infantaria em 8 de março de 1905. Ele frequentou uma escola de guerra no ano seguinte. Durante a Primeira Guerra Mundial, Heinrich lutou na invasão alemã da Bélgica e recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe em setembro de 1914. A divisão de Heinrich foi transferida para a Frente Oriental, onde ele lutou na Primeira Batalha dos Lagos Masurianos e na Batalha de Lodz, recebendo a Cruz de Ferro de 1ª classe em julho de 1915. Em maio de 1916, Heinrich participou da Batalha de Verdun. A partir de setembro de 1916, ele serviu em cargos de Estado-Maior no 24º Corpo de Reserva e na 115ª Divisão de Infantaria. Em março de 1917, Heinrich foi designado para o Estado-Maior alemão. Em setembro, ele participou de um curso de formação de oficiais de Estado-Maior e mais tarde serviu como oficial de Estado-Maior no 7º Corpo e no 8º Corpo. Em fevereiro de 1918, Heinrich foi designado para uma divisão de infantaria como oficial de Estado-Maior responsável pelas operações. Nessa posição, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro Prussiana da Ordem da Casa Real de Hohenzollern, com espadas, em agosto de 1918.
Após a derrota da Alemanha em 1918, Heinrich permaneceu no exército reduzido da Reichswehr, onde continuou a aperfeiçoar suas habilidades militares. No entanto, ao contrário de muitos oficiais da época, Heinrich não foi atraído pela crescente onda de nacionalismo e radicalismo que se espalhava pela Alemanha. Quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder em 1933, Heinrich já havia ascendido às fileiras superiores do exército, mas nunca se alinhou ideologicamente ao regime. Apesar de servir sob o comando nazista por anos, sua lealdade permaneceu mais voltada para o exército alemão e seu país do que para Hitler ou o nacionalsocialismo. Heinrich teve 2 filhos, Hartmut e Gisela, com sua esposa Gertrude, que tinha um progenitor judeu. Seus filhos foram rotulados, portanto, como Mischlinge, de acordo com a lei racial nazista. No entanto, Heinrich recebeu um certificado de sangue alemão do próprio Hitler, que validava sua suposta condição de arianos e os protegia da discriminação. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Heinrich já era um comandante experiente. Nos primeiros anos do conflito, ele serviu principalmente na frente ocidental durante a invasão da França e na frente oriental, após o início da Operação Barbarossa em 1941. Durante a batalha na França, o comando de Heinrich fazia parte do grupo de exército C, sob o general Wilhelm Ritter von Lieb. Ele estava no comando do 12º Corpo de Exército, que fazia parte do 1º Exército. As forças de Heinrich conseguiram romper a linha Maginot ao sul de Saarbrücken em 14 de junho de 1940. No entanto, foi na frente oriental que Heinrich começou a se destacar como um dos principais estrategistas defensivos da Wehrmacht. Em 1941, durante a Operação Barbarossa, Heinrich serviu no 4º Exército sob as ordens de Günther von Kluge como general no comando do Shintishin, o Corpo de Exército durante as batalhas de Białystok-Minsk, Kiev e Moscou. Ele recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 1941. No final de janeiro de 1942, Heinrich assumiu o comando do 4º Exército. Em 24 de novembro de 1943, foram-lhe concedidas as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro por sua liderança durante a Batalha de Orsha, durante a qual o 4º Exército, assumindo posições defensivas perto da região de Orsha, na Bielorrússia, interrompeu temporariamente o avanço da frente ocidental, liderada pelo general Vassili Sokolovsky. Durante a retirada do 4º Exército, infligiu grandes perdas ao Exército Vermelho que avançava. Esses sucessos contribuíram em grande medida para a reputação de Heinrich como especialista em defesa. Em contraste com a ideologia expansionista de Hitler, que buscava grandes vitórias ofensivas a qualquer custo, Heinrich adotou uma abordagem mais realista e ponderada, preferindo táticas que protegessem seus soldados e maximizassem as oportunidades de retirada organizada quando necessário. Um dos episódios mais significativos de sua carreira foi a defesa de Smolensk em 1943. Após a derrota alemã em Stalingrado, o exército alemão estava em retirada na frente soviética e Heinrich foi encarregado de organizar a defesa de uma posição crítica para impedir o avanço do Exército Vermelho. Apesar dos recursos limitados e da falta de reforços, Heinrich conseguiu atrasar o avanço soviético por várias semanas, ganhando uma reputação de comandante que sabia como tirar o máximo proveito das circunstâncias difíceis. Essa vitória defensiva foi celebrada pelo alto comando alemão, mas Heinrich já começava a gerar tensões com alguns líderes nazistas, especialmente com Göring, a quem ele culpava por não fornecer apoio aéreo suficiente durante as batalhas no leste. Em 1943, Heinrich opôs-se publicamente à ordem de incendiar a cidade de Smolensk durante a retirada alemã, argumentando que tal destruição era desnecessária e apenas pioraria a situação dos civis. Essa decisão, juntamente com sua atitude distante em relação ao nacionalsocialismo, lhe valeu o desagrado de altos funcionários do regime, incluindo Göring e Heinrich Himmler.
Foi nesse contexto que Heinrich foi temporariamente enviado para uma casa de repouso em Karlovy Vary, sob o pretexto de problemas de saúde, embora na verdade se tratasse de uma represália por seus desentendimentos com a cúpula nazista. Em 1944, após os sucessos anteriores do Exército Vermelho na Ucrânia, Heinrich defendeu repetidamente a retirada do grupo de exército centro e um encurtamento concomitante da linha de frente. Hitler rejeitou esses planos em uma reunião do Estado-Maior em 20 de maio de 1944. Em 4 de junho, Heinrich foi destituído do comando do 4º Exército, que mais tarde foi cercado a leste de Minsk e quase destruído durante a Operação Bagration. No verão de 1944, após 8 meses de aposentadoria forçada, Heinrich foi enviado para a Hungria e colocado no comando do 1º Exército Panzer, bem como do 1º Exército Húngaro, que estava anexado ao mesmo. Ele conseguiu manter o 1º Exército Panzer relativamente intacto enquanto recuava para a Eslováquia. Mais tarde, em 1944, durante a Batalha do Passo de Dukla, o 1º Exército Panzer impediu que as forças soviéticas se unissem às forças rebeldes eslovacas da Revolta Nacional Eslovaca. Heinrich foi condecorado com as espadas às folhas de carvalho de sua cruz de cavaleiro em 3 de março de 1945, apenas um mês antes de começar definitivamente a queda do Terceiro Reich. O último aviso, o encontro que selou o destino do Terceiro Reich. A reunião na qual o general Gotthard Heinrich informou os altos escalões nazistas, incluindo Himmler, Göring e Hitler, sobre o colapso da frente, é um evento que gerou muito interesse, mas os detalhes específicos são escassos. Há algumas coisas que podemos afirmar com um certo grau de certeza, mas muito do que se sabe se baseia em relatos posteriores, testemunhos indiretos e suposições informadas devido à falta de registros diretos. Heinrich, comandante do grupo de exércitos Vístula, era conhecido por seu realismo e sua disposição em enfrentar a realidade do desastre militar alemão nos últimos dias da guerra. No final de abril de 1945, a situação na frente era desesperadora, com o Exército Vermelho cercando Berlim. Heinrich havia ganhado a reputação de ser um dos generais mais eficazes e táticos, mas estava ciente de que a guerra estava perdida. Por outro lado, a liderança nazista estava completamente fragmentada e sob imensa pressão. Hitler continuava confiando em vitórias milagrosas ou avanços impossíveis, enquanto Göring e Himmler estavam mais preocupados com seus próprios interesses e possíveis acordos com os aliados. Nesse contexto, Heinrich levou a notícia de que a situação militar era insustentável, algo que contrariava as expectativas de Hitler e outros altos oficiais. Não existem registros diretos como atas ou gravações da reunião. As fontes sobre o que ocorreu nesses encontros vêm principalmente de relatos posteriores, diários de figuras próximas ao regime ou de documentação militar fragmentada. Isso significa que muitas das interações precisas entre Heinrich e os líderes nazistas foram reconstruídas ou inferidas. Alguns generais e oficiais que sobreviveram à guerra, como Alfred Jodl ou Wilhelm Keitel, mencionaram em seus testemunhos a crescente frustração de Hitler com seus generais nas últimas semanas da guerra. Heinrich, como um realista pragmático, provavelmente chocou-se com a negação de Hitler. Sua tentativa de evitar uma confrontação direta e sangrenta em Berlim, retirando suas forças e desobedecendo parcialmente às ordens de seus superiores, o colocou em uma posição crítica diante do Führer. Na reunião estavam presentes, entre outros, Keitel, Wilhelm Burgdorf, Martin Bormann, Hans Krebs, Karl Dönitz e, claro, Himmler, Göring e Hitler. Até aquele momento, Heinrich havia tido contato com o Führer em poucas ocasiões, e a impressão que teve dele naquele dia não foi a melhor. Segundo sua autobiografia publicada após a guerra, Hitler, que vagava como uma sombra pelo bunker, completamente perturbado e perdido em suas fantasias, parecia morto em vida.
Heinrich se esforçou para descrever a situação da melhor forma possível. Ele apontou em um enorme mapa disposto sobre uma mesa de madeira à disposição dos exércitos reunidos ao redor do Oder, alertou sobre os escassos recursos do terceiro exército Panzer, localizado ao norte do rio, e afirmou que tudo estaria perdido no momento em que as águas baixassem, deixando os soldados alemães expostos ao ataque soviético. Heinrich não contava com tropas na retaguarda capazes de cobrir as brechas que se abririam na linha de frente, já que os exércitos de reserva haviam sido enviados a Praga, onde se acreditava que ocorreria a ofensiva principal. Krebs foi o primeiro a intervir, prometendo a Heinrich que ele receberia reforços nas próximas semanas. Todos sabiam que era mentira. Diante do olhar desolado de Heinrich, Hitler afirmou que a situação do exército soviético era semelhante à do exército alemão, o que tornaria a batalha equilibrada. Outra mentira. Göring garantiu que a Luftwaffe forneceria homens para a batalha. Himmler, que não queria ficar para trás, afirmou que as SS fariam o mesmo, e não querendo ser superado, Dönitz, que comandava a Kriegsmarine, sustentou que seus marinheiros abandonariam os navios e marchariam imediatamente para o Oder. Heinrich escreveu em sua autobiografia que naquele ponto a reunião havia se transformado em um leilão. Os altos escalões do regime nazista competiam para ver quem poderia oferecer mais promessas vazias. Heinrich sabia que os soldados oferecidos apenas aumentariam o número de baixas. Tudo era inútil. Apenas alguns dias depois, Göring convidou Heinrich para almoçar em Karin Hall, sua residência de campo, localizada nos arredores de Berlim, a apenas 30 quilômetros do Oder, onde o comandante-chefe da Luftwaffe desfrutava de uma vida de luxo, contemplando por horas as obras de arte que seu exército havia confiscado nas cidades ocupadas e organizando enormes festas, nas quais ele se vestia com uma toga romana e sandálias adornadas com joias, cobria os dedos com anéis e pintava as unhas e os lábios, fingindo ser Nero, o antigo imperador romano, enquanto se afogava em doses absurdas de dihidrocodeína. A má relação entre Heinrich e Göring era bem conhecida por todos dentro da cúpula nazista e remontava a 1942, quando ocorreu o desastre aéreo do Sexto Exército. A culpa, segundo Heinrich, era de Göring. Este, por sua vez, acusava Heinrich de insubordinação. A reunião não durou muito e há pouca informação sobre ela na autobiografia de Heinrich. O mensageiro da derrota, insultado e inabalável, apenas anotou que, ao sair, solicitou a Göring que lhe desejasse sorte, já que ele faria tudo o possível para salvar seu palácio do avanço soviético. Finalmente, o Exército Vermelho lançou sua ofensiva a alguns quilômetros ao sul de Karin Hall. No entanto, em 28 de abril, Göring ordenou a seus subordinados que a mansão, nomeada em homenagem à sua falecida esposa, fosse destruída. Isso, afirmava ele, era preferível a vê-la cair nas mãos dos soviéticos. Göring enviou mais tarde um telegrama ao Führerbunker. Através de suas poucas e trêmulas linhas, Hitler vislumbrou a intenção de Göring de perpetrar um golpe de Estado, pelo que decidiu confiná-lo sob vigilância em uma residência nos Alpes, onde seria descoberto pouco tempo depois pelas forças aliadas. Karin Hall em ruínas. O fim de Göring e seu império. Hermann Göring, um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, foi por muito tempo o segundo no comando após Adolf Hitler. Marechal do Reich, fundador da Luftwaffe e presidente do Reichstag, Göring desempenhou um papel fundamental na ascensão do nazismo e na máquina de guerra alemã. No entanto, à medida que o Terceiro Reich começou a desmoronar, também o fez a posição de Göring dentro do regime. Sua queda final foi marcada por uma série de decisões controversas e, por fim, sua prisão, que culminou no colapso de Karin Hall, sua luxuosa residência, símbolo de sua grandeza e decadência. No início da guerra, Göring era um dos líderes mais influentes da Alemanha. No entanto, à medida que o conflito se prolongava e a derrota alemã se tornava mais evidente, sua influência e relação com Hitler começaram a se deteriorar. A Luftwaffe, que outrora era o orgulho de Göring, fracassou na defesa do Reich durante a Batalha da Grã-Bretanha e posteriormente em deter os bombardeios aliados sobre a Alemanha,
Isso minou consideravelmente sua reputação militar e política. Göring, que havia sido designado por Hitler como seu sucessor oficial em 1941, começou a ver o fim da guerra como uma oportunidade para assumir a liderança. Acreditando que Hitler estava incapacitado de governar devido à deterioração da situação em Berlim, Göring enviou um telegrama em 23 de abril de 1945 de sua residência nos Alpes Bávaros, sugerindo que ele deveria assumir o comando do Reich. Essa manobra política foi vista por Hitler como uma traição. O telegrama de Göring desencadeou a fúria do Führer. Apesar de anos de lealdade e de ser seu sucessor designado, Hitler o acusou de alta traição. Em um momento de extrema paranoia, Hitler não tolerava qualquer sinal de deslealdade. Em resposta, Göring foi destituído de todos os seus cargos e preso pelas SS, sob as ordens de Hitler, no mesmo dia em que enviou o telegrama. Com sua prisão, a carreira política e militar de Göring terminou de maneira dramática. O homem, que antes era visto como o segundo mais poderoso do Terceiro Reich, acabou como prisioneiro de seu próprio regime, isolado e humilhado. Karin-Hall, a majestosa residência de Göring, construída a cerca de 65 quilômetros ao norte de Berlim, na floresta de Schorfheide, era tanto um símbolo de seu poder quanto de sua extravagância. A propriedade foi batizada em homenagem à sua primeira esposa, Karin Göring, e estava decorada com valiosas obras de arte e tesouros que Göring havia acumulado ao longo dos anos, muitos deles saqueados dos territórios ocupados pela Alemanha nazista. O próprio Göring se referia à residência como um lugar de retiro, onde podia relaxar longe da frenética vida política e militar em Berlim. Karin-Hall era muito mais do que uma simples residência. Era uma demonstração do luxo e poder que Göring havia conseguido acumular durante os anos de expansão nazista. Com jardins meticulosamente desenhados, salões suntuosos e uma impressionante coleção de arte, a mansão personificava o hedonismo de Göring e sua inclinação pela grandeza. No entanto, à medida que as forças soviéticas avançavam em direção a Berlim na primavera de 1945, o destino de Karin-Hall foi selado. Göring, ciente de que a queda de Berlim era inevitável, tomou medidas drásticas para evitar que seu amado palacete caísse em mãos inimigas. Nos últimos dias da guerra, Göring ordenou a evacuação de sua coleção de arte e tesouros mais valiosos de Karin-Hall. Grande parte dessa riqueza foi transportada para os Alpes Bávaros, onde Göring esperava se refugiar e, talvez, negociar com os aliados de uma posição de poder. Embora essa ideia de negociação fosse irrealista, nesses momentos de desespero, Göring ainda acreditava que poderia se salvar da destruição total do Terceiro Reich. Em 28 de abril de 1945, sob as ordens de Göring, soldados da Luftwaffe colocaram explosivos em Karin-Hall. O plano era destruir completamente a propriedade para evitar que os soviéticos, que avançavam rapidamente, tomassem posse dela. Em uma demonstração final de seu controle sobre o próprio destino, Göring detonou Karin-Hall, reduzindo a mansão a escombros. Essa ação foi simbólica não apenas do colapso pessoal de Göring, mas também do colapso do Terceiro Reich. Após a destruição de Karin-Hall, Göring mudou-se para sua residência nos Alpes, esperando encontrar uma oportunidade de negociar com os aliados ocidentais. Ele acreditava que, devido a seus contatos prévios e sua influência dentro do partido nazista, poderia se apresentar como uma figura negociadora entre os restos do regime nazista e os vencedores. No entanto, essa esperança se revelou uma ilusão. Em 6 de maio de 1945, Göring foi preso por soldados americanos na localidade de Fischhorn. Apesar de sua tentativa de assumir um papel relevante no pós-guerra, Göring foi rapidamente levado para a prisão. Ele foi um dos principais acusados nos julgamentos de Nuremberg, onde foi acusado de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e conspiração para cometer crimes contra a paz. Pouco antes, em 12 de abril, a Filarmônica de Berlim deu seu último concerto. Albert Speer, ministro de Armamento e Produção de Guerra e arquiteto oficial do Terceiro Reich, organizou um programa especial que incluía o concerto para violino em Dó maior de Beethoven, seguido pela Quarta Sinfonia de Bruckner, apelidada de A Romântica.
e que terminou com a área de Brunhilde, que encerra o terceiro ato do Götterdämmerung de Wagner, durante o qual a Valquíria se imola em uma enorme pira funerária, cujas chamas consumiriam o mundo dos homens, o salão e os guerreiros de Valhalla, e o panteão dos deuses. Quando o público se dirigiu à saída com os gritos de dor de Brunhilde ainda ecoando em seus ouvidos, crianças de 10 anos, membros do Deutsches Jungvolk, da juventude hitlerista, distribuíram cápsulas de cianureto em pequenos cestos de vime. Uma dessas cápsulas foi, provavelmente, a que Göring utilizou para cometer suicídio momentos antes de ser julgado. Sua morte marcou o fim de um dos principais arquitetos do Terceiro Reich. Sua vida, cheia de excessos, poder, corrupção e ambição, terminou com o mesmo tipo de dramatismo com que havia vivido. Em seus últimos dias, assim como sua mansão Karinhall, Göring se autodestruiu, deixando para trás um legado de decadência e destruição que refletia o colapso total do regime nazista. Himmler, o arquiteto de sua própria ruína. Nos últimos dias do Terceiro Reich, o desespero e a negação definiram as decisões dos líderes nazistas. Enquanto as forças aliadas avançavam inexoravelmente em direção ao coração da Alemanha, Heinrich Himmler, um dos homens mais poderosos do regime, se encontrava em uma encruzilhada. Embora a derrota fosse inevitável, Himmler continuava se agarrando à esperança de um milagre ou, em seu defeito, a possibilidade de se salvar negociando uma paz separada com os aliados ocidentais. Para Himmler, que havia sido nomeado comandante do grupo de exércitos Vístula pouco antes, a situação era igualmente desesperadora. Sua experiência militar era limitada, e a incompetência que havia demonstrado no campo de batalha havia ficado evidente durante a defesa fracassada. No entanto, naquela reunião, Himmler parecia mais preocupado com as consequências políticas da derrota do que com a realidade militar. Para ele, a possibilidade de ser visto como o homem que havia fracassado na defesa de Berlim era catastrófica, especialmente quando ele já estava tentando salvar sua própria vida através de negociações secretas com os aliados. Embora publicamente continuasse mostrando lealdade ao Führer, em privado Himmler havia começado a procurar uma saída. Através do conde sueco Folke Bernadotte, ele tentou abrir canais de negociação com os aliados ocidentais, esperando que sua influência e posição pudessem lhe garantir um papel em uma Alemanha pós-Hitler, ou, pelo menos, assegurar sua sobrevivência pessoal. No entanto, naquela reunião, ele não podia permitir que essa traição viesse à tona, e assim manteve uma fachada de lealdade enquanto Heinrich continuava descrevendo a dura realidade do fronte. Durante a reunião, enquanto Hitler reagia com fúria às notícias de Heinrich e Göring permanecia em silêncio, Himmler adotou uma postura distante. Embora soubesse que a situação era irreversível, sua preocupação parecia mais voltada a proteger sua imagem do que a buscar soluções reais para a defesa da Alemanha. Essa desconexão entre a realidade militar e as ambições políticas de Himmler se tornaria ainda mais evidente nos dias seguintes, quando suas tentativas de negociar com os aliados seriam descobertas, selando seu destino final. Acostumado a exercer controle absoluto sobre as SS e sobre grande parte da máquina repressiva do regime, Himmler agora se encontrava em um terreno que não dominava. Questões militares, ao contrário dos campos de concentração e das operações de segurança interna, não eram seu ponto forte. Mas em vez de reconhecer suas limitações e aceitar a inevitabilidade da derrota, Himmler continuou se apegando à ilusão de que ainda poderia desempenhar um papel determinante nos eventos que se desenrolavam. O que Himmler não sabia naquele momento era que sua traição já estava em vias de ser exposta. Enquanto tentava manter sua imagem diante de Hitler, as negociações secretas com os aliados começaram a vazar. Quando Hitler soube desses esforços através de seus confidentes, a ruptura foi definitiva. O Führer, que até então havia confiado cegamente em Himmler, o acusou de traição e o destituiu de todos os seus cargos. Sem o apoio de Hitler e sem a possibilidade de garantir uma paz separada, Himmler se viu completamente isolado. Sua influência política e militar se dissipou em questão de dias e, em uma última tentativa de fuga, ele tentou passar despercebido disfarçando-se de soldado raso. No entanto, foi capturado pelas forças britânicas em 22 de maio de 1945.
A humilhação final para um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich chegou quando, após ser detido, ingeriu uma cápsula de cianeto e cometeu suicídio, encerrando sua vida de maneira tão abrupta quanto sua carreira política. O ocaso de Himmler não apenas marcou o fim de sua vida, mas também simbolizou o colapso do regime nazista. A figura que uma vez foi sinônimo de terror e controle, agora se tornava apenas uma lembrança das ambições fracassadas de um homem que acreditava ser o arquiteto do futuro da Alemanha. Sua morte também revelou a fragilidade de um sistema que havia dependido tanto do medo e da repressão. O desespero de Himmler para salvar sua vida, mesmo às custas de trair seus aliados mais próximos, refletia a decomposição interna do Terceiro Reich, um regime que prosperou na violência, mas agora se encontrava consumido pela paranoia e pela traição. Os dias posteriores à sua morte mostraram a desintegração total da estrutura de poder nazista. Outros líderes, como Joseph Goebbels e Hermann Göring, foram arrastados por uma série de decisões desesperadas. Göring, por sua vez, havia tentado se apegar a seu status e poder, mas sua influência também desaparecia rapidamente. Enquanto isso, a resistência em Berlim desmoronava, e os soldados alemães, presos entre a lealdade a um regime em ruínas e a iminente derrota, enfrentavam a cruel realidade de sua situação. A traição de Himmler à sua própria ideologia e ao seu Führer foi um reflexo do estado de caos que dominava os nazistas em seus últimos dias. Em sua ânsia por sobreviver, ele sacrificou não apenas seu legado, mas também a lealdade daqueles que um dia confiaram nele. No ocaso do Terceiro Reich, a ambição pessoal e o desespero tornaram-se os fios condutores de uma narrativa que terminou na ruína, onde os antigos titãs do poder foram arrastados para a escuridão por seus próprios medos e traições. O crepúsculo do Terceiro Reich, a resistência final de Berlim. Em 16 de abril de 1945, as forças soviéticas, lideradas pelo marechal Georgy Zhukov, lançaram a ofensiva do Oder-Neisse, a fase final do cerco a Berlim. Os aliados haviam cruzado o Reno semanas antes, e a Alemanha estava sendo estrangulada em ambos os frontes. No entanto, em meio ao caos e destruição, alguns comandantes nazistas ainda mantinham a crença em uma vitória impossível, ou, pelo menos, na necessidade de uma resistência fanática até o fim. À medida que as tropas soviéticas fechavam o cerco sobre Berlim, a resistência tornou-se um símbolo do colapso da máquina nazista. Helmut Weidling, comandante do LVI Panzerkorps, foi um dos principais oficiais encarregados da defesa de Berlim. Embora em seus primeiros confrontos com os soviéticos ele tenha demonstrado uma notável capacidade estratégica, Weidling se viu em uma situação desesperadora ao ser designado por Hitler como comandante da defesa da cidade. Quando assumiu o comando em 23 de abril, Berlim já estava praticamente cercada, com recursos militares e logísticos esgotados. No entanto, Weidling, compreendendo a situação, optou por continuar resistindo, não tanto por lealdade cega, mas porque qualquer tentativa de rendição teria sido rejeitada pelo próprio Hitler, que permanecia em seu bunker subterrâneo. Weidling organizou as tropas restantes, incluindo jovens das juventudes hitleristas e idosos do Volkssturm, em um esforço para conter o avanço soviético. Berlim foi dividida em setores de resistência, com ordens estritas de lutar até o último homem. Os comandantes que supervisionavam essas áreas eram figuras menores, muitos dos quais compartilhavam a mentalidade de resistir ou morrer, promovida por Hitler. Mas à medida que os dias passavam, até mesmo Weidling começou a perceber a inevitabilidade da derrota. Confrontado com a realidade de que a cidade seria destruída e seus defensores aniquilados, tentou várias vezes convencer os oficiais do bunker de que a rendição era a única opção viável. Wilhelm Mohnke, comandante de uma divisão das Waffen-SS, foi outro dos defensores-chave nos dias finais de Berlim. Mohnke era responsável pela defesa do distrito governamental, que incluía o Reichstag e a chancelaria do Reich, onde Hitler estava entrincheirado em seu Führerbunker. Veterano de várias campanhas no fronte ocidental e oriental, Mohnke havia sido ferido em combate e tinha a reputação de ser um comandante brutal e disciplinado. Nos últimos dias de abril, Mohnke supervisionou a resistência feroz contra as forças soviéticas que avançavam do leste.
No entanto, apesar de sua lealdade fanática ao regime, Monk estava cada vez mais ciente de que a situação era insustentável. Assim como Weidling, sua principal preocupação não era tanto continuar lutando pelo Terceiro Reich, mas proteger os soldados e civis presos na carnificina que Berlim havia se tornado. Com o Reichstag cercado e a artilharia soviética reduzindo o centro da cidade a escombros, Monk fez o que pôde para evitar um massacre completo, mas seus esforços foram amplamente infrutíferos. Dentro do Führerbunker, enquanto as forças militares colapsavam, os líderes políticos nazistas continuavam agarrados a um sentido de fatalismo ideológico. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, era um dos mais ardentes defensores da resistência até o fim. Nomeado por Hitler como o último chanceler do Reich em 30 de abril, Goebbels acreditava fervorosamente no conceito de um sacrifício heróico que, em sua mente, permitiria que o nacional-socialismo renascesse no futuro, mesmo após a derrota militar. Goebbels e sua família permaneceram em Berlim até o fim, recusando-se a fugir como outros líderes nazistas. Seu fanatismo era tão extremo que, após a morte de Hitler em 30 de abril, Goebbels e sua esposa Magda tomaram a trágica decisão de assassinar seus 6 filhos antes de cometer suicídio em 1º de maio. Goebbels não era um comandante militar no sentido tradicional, mas sua influência ideológica foi fundamental para manter a mentalidade de resistência suicida nos líderes nazistas que ainda permaneciam em Berlim. Em 1º de maio, com Hitler morto e os soviéticos a apenas algumas ruas do Führerbunker, Helmut Weidling, apesar de seu dever de defender Berlim, compreendeu que a resistência não fazia sentido. Após várias tentativas de contatar os soviéticos para negociar uma rendição, Weidling ordenou às forças restantes que cessassem o combate. Em 2 de maio, ele entregou formalmente a cidade às tropas soviéticas. Este ato marcou o fim da Batalha de Berlim e o colapso definitivo do Terceiro Reich. Apesar da resistência fanática promovida por Hitler e seus seguidores mais próximos, a maioria dos comandantes que sobreviveram ao final entenderam a inutilidade de continuar lutando. A cidade estava em ruínas e qualquer possibilidade de um contra-ataque alemão havia sido destruída há muito tempo. À medida que os combates cessavam e os comandantes superiores se rendiam, Berlim transformou-se em um símbolo do fim do regime nazista. Os comandantes que defenderam a cidade até o último suspiro refletiram a mistura de fanatismo e desespero que caracterizou os últimos dias do Terceiro Reich. Enquanto alguns, como Weidling, optaram por se render em uma tentativa de salvar vidas, outros, como Monk e Goebbels, escolheram a lealdade cega até o fim. Berlim não foi apenas o cenário de uma última resistência militar, mas também o lugar onde o mito do nacionalsocialismo foi esmagado pela brutal realidade da derrota. Entre o ocaso e a história, o inesperado legado de Gotthard Heinrici. Heinrici foi substituído pelo general Kurt Student, mas foi o general Kurt von Tippelskirch quem teve de ser nomeado substituto interino até que Student pudesse chegar à linha defensiva e assumir o controle do grupo de exércitos Vístula. No entanto, Student foi capturado pelos britânicos antes de poder assumir o comando. Finalmente, o rápido deterioro da situação enfrentada pelos alemães fez com que a coordenação do grupo de exércitos Vístula sob seu comando nominal durante os últimos dias da guerra tivesse pouca importância. Heinrici foi convocado a Berlim e teria cumprido se o capitão Helmut Lang não o tivesse persuadido a dirigir o mais devagar possível em direção à margem do lago Plön, informando-o de que, se fosse para a capital, seria assassinado. Finalmente, Heinrici se entregou às forças britânicas em Plön em 28 de maio. Após sua captura, Heinrici foi internado em Eland Farm, um campo de prisioneiros de guerra britânico em Bridgend, no sul de Gales, onde permaneceu, exceto por uma transferência de 3 semanas para um campo americano em outubro de 1947, até sua libertação em 19 de maio de 1948. Heinrici foi interrogado exaustivamente pelas forças britânicas sobre suas ações durante a guerra e sua relação com a liderança nazista. As investigações revelaram que, embora tivesse sido um soldado leal ao exército alemão,
Não estava envolvido em crimes de guerra, nem em atrocidades cometidas pelas SS ou pelo Partido Nazista. Sua postura apolítica e distância em relação a Hitler e seu círculo mais próximo o salvaram de enfrentar as severas acusações que outros generais enfrentaram durante os julgamentos do pós-guerra. Como muitos outros oficiais, Heinrich foi submetido a um período de desnazificação. Embora não fosse um nazista fervoroso, o processo de desnazificação era obrigatório para todos os oficiais militares do Terceiro Reich. As investigações aliadas sobre sua carreira determinaram que Heinrich não havia participado diretamente das decisões ideológicas do regime e que sua carreira militar se concentrou principalmente em questões táticas e estratégicas. Esse enfoque pragmático permitiu que Heinrich fosse tratado com relativa indulgência pelos britânicos. Em 1948, após passar 3 anos em cativeiro, Heinrich foi libertado, sem que fossem apresentadas acusações formais contra ele. Sua reputação como um comandante militar competente, mas distante dos crimes nazistas, permitiu que ele evitasse o destino de muitos de seus colegas, que foram processados e condenados nos julgamentos de Nuremberg e outros tribunais militares aliados. Após sua libertação, Heinrich enfrentou uma Alemanha devastada e dividida. Como muitos ex-militares alemães, seu futuro no pós-guerra era incerto. O exército alemão havia sido desmantelado, e os oficiais de alto escalão, como Heinrich, encontraram-se sem um papel claro na sociedade. Apesar de suas realizações militares, Heinrich não foi recebido com honras na Alemanha do pós-guerra. A nação tentava se distanciar de seu passado militarista, e os veteranos de guerra não eram celebrados na Alemanha Ocidental da mesma maneira que em anos anteriores. Durante o pós-guerra, Heinrich viveu uma vida discreta. Ele se mudou para a pequena localidade de Bad Godesberg, perto de Bonn, onde viveu com sua família. Sua aposentadoria foi tranquila e, em grande parte, isolada da política e da esfera pública. Heinrich raramente fazia comentários públicos sobre seu tempo no exército ou sobre os eventos da guerra, e manteve-se à margem da controvérsia política que cercava muitos ex-militares do Terceiro Reich. Na década de 1950, Heinrich ajudou a criar a seção de História Operacional do Centro de História Militar do Exército dos Estados Unidos, criada em janeiro de 1946 para aproveitar os conhecimentos operacionais e a experiência dos prisioneiros de guerra alemães para o Exército dos Estados Unidos. Ele também desempenhou um papel de destaque no livro de Cornelius Ryan, de 1966, The Last Battle. Heinrich morreu em 1971 em Karlsruhe e foi enterrado com todas as honras militares no cemitério Bergeker de Freiburg, em Breisgau. Como comandante militar, os historiadores descreveram Heinrich como o principal especialista defensivo da Wehrmacht e um gênio admirado por seus pares, cuja obscuridade atual pode ser atribuída, nas palavras de Samuel W. Meacham, a ser tão carismático quanto um saco de fertilizante de 20 libras. O historiador militar britânico B.H. Liddell Hart, que entrevistou Heinrich após a guerra, o descreveu de forma semelhante como um homem pequeno que fala como se estivesse agradecendo e que mal parece um soldado. Em 2014, as cartas e diários privados de Heinrich foram compilados e publicados em um livro editado por Johannes Hurter. Em seus escritos, Heinrich revelou suas crescentes dúvidas sobre a estratégia de Hitler e sua crescente preocupação à medida que a Wehrmacht se via envolvida em crimes de guerra e nas primeiras ações do Holocausto. O legado de Heinrich continua sendo complexo. Embora tenha sido um dos comandantes mais capazes do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, sua rejeição ao fanatismo nazista e seu enfoque pragmático na guerra o diferenciaram de muitos de seus colegas. No entanto, o contexto da guerra e sua participação nas forças alemãs sob o regime nazista sempre o deixaram ligado a um período sombrio da história. Em retrospectiva, Heinrich é lembrado como um general que valorizava mais as vidas de seus soldados e a realidade estratégica do que as ordens suicidas de Hitler. Sua defesa eficaz da Frente Oriental e sua recusa em participar da brutalidade do regime nazista o colocam em um espaço moralmente ambíguo, mas menos controverso do que outros generais de seu tempo. No final,
Heinrich se afastou dos crimes de guerra e do fanatismo ideológico, mas não pôde escapar do contexto em que serviu. Da ambição ao abismo, Gotthard Heinrich e a queda do Terceiro Reich. A primavera de 1945 marcou o fim definitivo do Terceiro Reich, um regime que havia semeado terror e destruição na Europa por mais de uma década. À medida que as forças aliadas avançavam sobre a Alemanha, os líderes nazistas enfrentaram uma realidade que por muito tempo tentaram ignorar. Desde os confins do Führerbunker em Berlim, Hitler continuava apegado à ideia de uma vitória milagrosa, cercado por generais e funcionários que oscilavam entre o desespero e a traição. Heinrich Himmler, Hermann Göring e outros altos comandantes do regime procuraram caminhos para se salvar, mas no fim, a derrota foi inevitável. À medida que a frente oriental desmoronava, Gotthard Heinrich, comandante do grupo de exércitos do Vístula, tentou atrasar o inevitável. Com seu característico pragmatismo, Heinrich enfrentou uma situação insustentável. Suas táticas defensivas conseguiram retardar temporariamente o avanço do Exército Vermelho, mas a falta de recursos e as ordens desconectadas do alto comando nazista minaram qualquer possibilidade real de resistência. O general sabia que a queda de Berlim era iminente, mas enquanto tentava mitigar o desastre, os líderes nazistas em Berlim permaneciam em uma bolha de fantasias, incapazes de aceitar a realidade. Um dos grandes símbolos do colapso do Terceiro Reich foi Karin Hall, a opulenta mansão de Hermann Göring. Enquanto as tropas soviéticas avançavam para Berlim, Göring ordenou a destruição de sua residência para evitar que caísse nas mãos inimigas. Este ato representou não apenas o fim de seu poder, mas também o colapso de um regime que havia vivido em um luxo desmesurado às custas do sofrimento de milhões. Göring, que outrora foi o segundo no comando de Hitler, agora estava despojado de sua influência e preso por seus próprios camaradas. Sua queda foi rápida e brutal, culminando em seu suicídio pouco antes de ser executado após os julgamentos de Nuremberg. Por outro lado, Heinrich Himmler, um dos mais poderosos artífices do Terceiro Reich, tentou salvar-se negociando secretamente com os aliados. Himmler, que por anos dirigiu as SS e os campos de concentração, subestimou a desconfiança que os aliados tinham em relação a ele. Acreditando que poderia desempenhar um papel na Alemanha do pós-guerra, Himmler encontrou-se preso entre sua ambição pessoal e a inevitável queda do regime que ajudou a construir. Sua traição foi descoberta, e Hitler, sentindo-se traído por um de seus colaboradores mais leais, o destituiu. Himmler, como muitos outros líderes nazistas, suicidou-se antes de enfrentar a justiça. À medida que esses poderosos homens desmoronavam sob o peso de suas próprias decisões, os soldados e cidadãos alemães enfrentavam o desfecho da guerra. Heinrich, apesar de sua lealdade às forças armadas, não compartilhava a devoção cega de Hitler nem o fanatismo de seus companheiros. Como general, ele tentou proteger suas tropas de uma destruição desnecessária, organizando retiradas estratégicas e buscando evitar massacres. No entanto, o fim era inevitável. Em 28 de abril de 1945, Heinrich foi destituído de seu cargo por desobedecer às ordens de resistir até o fim. Sua abordagem pragmática não se alinhava com o ideal suicida que Hitler havia imposto a seu exército. Ao longo dos últimos dias do Terceiro Reich, a desconexão entre a realidade militar e as expectativas de Hitler foi um tema recorrente. Enquanto os soviéticos cercavam Berlim e bombardeavam a cidade, os líderes nazistas se imergiam em uma fantasia de poder que já não existia. Joseph Goebbels, um dos principais arquitetos da propaganda nazista, foi talvez o mais fanático de todos. Enquanto o regime desmoronava ao seu redor, Goebbels insistia que a resistência deveria continuar. Assim como outros líderes nazistas, Goebbels escolheu o suicídio em vez da rendição, levando consigo sua família em um ato que simbolizou a brutalidade e o desespero do regime. No entanto, nem todos os líderes nazistas escolheram esse caminho. Wilhelm Mohnke, encarregado da defesa do distrito do governo, e outros comandantes militares tentaram salvar suas tropas e civis, mesmo sabendo que a guerra estava perdida. À medida que as forças soviéticas se aproximavam, a resistência alemã tornou-se cada vez mais simbólica.
um ato de desespero em vez de uma estratégia militar viável. Berlim, a capital do Reich, que uma vez prometeu dominar a Europa, foi reduzida a escombros, tornando-se o cenário da última batalha do nazismo. A rendição de Berlim, em 2 de maio de 1945, marcou o colapso final do Terceiro Reich. Helmut Weidling, que sucedeu Heinrich na defesa da cidade, tomou a difícil decisão de se render para evitar uma destruição ainda maior. Com a cidade em ruínas e a maioria dos líderes nazistas mortos ou capturados, o regime que governou com mão de ferro por mais de uma década se desintegrou completamente. Apesar de seu desaparecimento, os horrores do Terceiro Reich não se dissiparam com sua queda. Os crimes de guerra, as atrocidades do Holocausto e a devastação que o nazismo causou em toda a Europa deixaram uma marca indelével na história. Os julgamentos do pós-guerra, em particular os julgamentos de Nuremberg, trouxeram à luz a magnitude dos crimes cometidos pelos líderes nazistas, incluindo figuras como Göring e Himmler. Esses julgamentos não só serviram para punir os responsáveis, mas também estabeleceram um precedente legal sobre os crimes contra a humanidade. Os líderes nazistas, que uma vez se viam como invencíveis, terminaram seus dias no isolamento, traição e desespero. Suas ambições de dominação total foram esmagadas pelas realidades da guerra e pela resistência dos povos que oprimiram.